Olá, companheiros, muito bom dia! Começando mais uma análise política da semana aqui na Causa Operária TV. Vamos, todo mundo chegando aí no nosso chat, todo mundo curtindo o vídeo, se inscrevendo no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, se inscreva na Causa Operária TV, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe este vídeo com os seus contatos, também nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, nos ajude a aumentar o nosso número de visualizações aqui do seu canal. Bom, começando mais essa análise política da semana, eu queria dar alguns recados para vocês. O primeiro é mostrar que o novo jornal Causa Operária, edição 1104, aqui está: contra o genocídio, exigir testes para toda a população, com a continuação aqui da entrevista sobre os 40 anos do Partido da Causa Operária com o companheiro Rui Costa Pimenta. Também a continuação do especial sobre os 150 anos do Lenin, aqui está no nosso segundo caderno, que é o caderno de Cultura, Teoria e História. Uma matéria cultural maravilhosa aqui sobre teatro, Henrik Ibsen e seu teatro revolucionário, imperdível. Então você adquire o jornal Causa Operária, jornal que existe já há 41 anos, com os militantes do PCO. Você pode entrar em contato no telefone que está aí na descrição do vídeo. Eu vou pedir para a produção colocar também no chat o telefone e você adquire aí o jornal Causa Operária. Bom, queria também anunciar que amanhã nós vamos continuar os mutirões em todo o país, pelo Fora Bolsonaro, distribuindo também o programa de luta para os trabalhadores, para os bairros. Então, nós faremos mutirões nos bairros onde nós já pelo sexto final de semana seguido a gente vem fazendo, né? Novos bairros também serão incluídos aí na nossa lista de mutirões. E se você estiver aí na sua cidade, estiver no seu bairro, queira participar, queira organizar um mutirão no seu bairro, também entre em contato no telefone que está aí na descrição do vídeo. Entre em contato, a gente te ajuda a organizar o mutirão, mandar materiais de propaganda, etc e tal, para que você faça o mutirão. E você pode também fazer o mutirão com a gente, né, nos locais onde já estão sendo organizados os mutirões, como, por exemplo, aqui em São Paulo, no bairro de Vargem Grande, aqui no extremo sul da cidade de São Paulo, na região de Parelheiros, onde, inclusive, na semana passada, nós inauguramos aí o Conselho Popular do bairro, né? Esse Conselho Popular também foi inaugurado em outros bairros, em outras cidades do país, como, por exemplo, no bairro de Ribeirão Fresco, lá em Blumenau. Foi feito Conselho Popular na cidade de São Félix do Coribe, no interior da Bahia. No bairro do Boqueirão, lá em Curitiba, no Paraná. E tem outros conselhos populares também que serão lançados aí pelos companheiros do PCO, pelos companheiros dos comitês de luta. Bom, vou começando então essa análise política, vou passar a palavra para o companheiro Rui, depois a gente volta com mais recados, com as perguntas dos companheiros que estão na internet. E, bom, é isso. Bom dia, Rui. Bom dia, Henrique, bom dia a todos. Bom, nós temos aqui hoje uma análise política que tem aí acontecimentos importantes, né? A semana foi movimentada, principalmente com a queda do Sérgio Moro. A imprensa, tanto a imprensa capitalista como a imprensa da esquerda, encheu-se de especulações a respeito das consequências desse acontecimento político. Então, vamos procurar analisar aqui o significado e o que esse acontecimento político indica em termos de perspectiva imediata. Logicamente que a queda do Sérgio Moro ela acaba inserida nessa discussão, que é uma discussão que tem mais de um ano, quase um ano e meio, eu diria, tá? Que é a discussão do Fora Bolsonaro. Recapitulando a questão do Fora Bolsonaro, nós temos que lembrar aqui que no último mês, tá, durante a pandemia, vários setores da esquerda se animaram, saíram da sua habitual letargia espiritual e aderiram ao Fora Bolsonaro. Tá?
mas o PT, PCdoB, o PSOL e o restante da esquerda, que é uma esquerda de menor porte, né? Organizações pequenas, que gravitam em torno dessas organizações maiores, aí com críticas ou sem críticas. Todo esse bloco político da esquerda se encheu de confiança porque os atritos entre o Moro, perdão, entre o Bolsonaro e os partidos burgueses se acentuaram muito no último período. Né? Primeiramente foi a questão da pandemia, onde o Bolsonaro defende uma posição que não é uma posição repudiada em termos absolutos pela burguesia, muito pelo contrário, que é a da suspensão do isolamento social. Tá? E a burguesia, principalmente os governadores estaduais, que estão enfrentando o problema diretamente sob a sua jurisdição, que tem uma contradição muito grave, que é a completa incapacidade do serviço de saúde brasileiro de atender uma demanda muito grande provocada pela pandemia. Né? Então, esses governadores eles insistiram em um isolamento social, primeiramente relativo, né? Parcial, e, em segundo lugar, temporário, para ver se eles conseguiriam diminuir um pouco a ascensão da propagação do vírus, tá? De forma a não superlotar, não fazer com que o sistema de saúde entrasse em colapso. Então, eles propuseram um isolamento social um pouco mais longo. Esse debate, essa disputa, que é uma disputa, digamos assim, de caráter técnico entre o Bolsonaro e os governadores, e diz respeito ao prazo, porque todos eles já se pronunciaram nessa altura dos acontecimentos pelo fim do isolamento social, pela suspensão do isolamento social. Isso é, como nós já falamos antes, uma tendência mundial. Né? A burguesia mundial está exigindo que os governos suspendam o isolamento de maneira total ou parcial, porque é absolutamente evidente que a permanência, a continuidade do isolamento vai acabar levando a um colapso geral da economia capitalista. Né? As empresas estão em situação falimentar, o Estado não tem condições de sustentar essas empresas, por mais que tenha boa vontade, por um período prolongado. Né? A falência das empresas industriais, do pequeno comércio e até do cidadão individual coloca uma pressão gigantesca sobre os bancos, uma vez que a inadimplência tende a crescer, e isso coloca em risco, inclusive, coloca em questão, coloca em pauta, inclusive, a falência generalizada dos bancos. Então, nós temos aí esse quadro. Esse foi o estopim da crise política. Nós destacamos aqui que essa crise ela tinha muito mais de crise de propaganda eleitoral do que de crise efetiva. Né? Em momento algum, esses governadores, os setores fundamentais da burguesia, pediram a saída do Bolsonaro. Eles simplesmente procuraram se colocar numa posição melhor para eventuais eleições diante do Bolsonaro. Tá? O Bolsonaro aparece nas pesquisas eleitorais como tendo 30% do eleitorado, que é muito eleitorado, se for efetivamente fato que as coisas sejam assim. E você precisaria ter um candidato muito forte para enfrentar o Bolsonaro. Na realidade, o único candidato com condições de enfrentar o Bolsonaro seria Lula, né? Seria o PT, que tem também esses mesmos 30% na largada de uma campanha eleitoral. Mas, de qualquer maneira, né, aquilo que foi interpretado por uma boa parte da esquerda como sendo
um conflito final entre Bolsonaro e esses setores da burguesia, acabou se revelando mais um capítulo da luta da burguesia para colocar o Bolsonaro na linha e desgastá-lo, né, politicamente, quer dizer, fazer com que a sua autoridade política diminua, de forma a que eles possam enfrentá-lo numa eventual eleição. Poderia até se dar que ocorressem eleições antecipadas, né? E, nesse caso, o problema da autoridade política do Bolsonaro é uma questão chave na atual situação, né? O poder do Bolsonaro também não eu acho que é importante explicar aqui, esse poder do Bolsonaro ele não é uma coisa geral, né? O problema para a burguesia com o Bolsonaro é o mesmo problema que se colocou na eleição de 2018, a saber, no enfrentamento entre Bolsonaro e PT, né, entre a burguesia e o PT, o Bolsonaro tende a ser o melhor candidato para enfrentar o PT e a burguesia se veria obrigada a apoiar o Bolsonaro. Quer dizer, o grande problema da burguesia não é tanto que ela queira tirar o Bolsonaro, é que ela não se veja obrigada a apoiar a candidatura do Bolsonaro, como aconteceu em 2018, onde ele era a única candidatura com condições de derrotar o Lula, e se a burguesia tivesse se dividido naquele momento, o PT teria ganho as eleições com consequências imprevisíveis para o conjunto da burguesia que deu o golpe de 2016. Bom, agora, mais recentemente, nós tivemos o capítulo dessa crise com o Bolsonaro, das declarações do Bolsonaro em favor do AI-5, das declarações não, da participação do Bolsonaro num ato em favor do AI-5, né? Muita gente achou também que aquilo lá era a gota que faz transbordar a taça, né? Mas, de fato, isso daí não aconteceu. E agora nós temos aí a crise com o Sérgio Moro e muita gente aposta que isso daí é o fim do Bolsonaro. Eu acho que, em primeiro lugar, é preciso ter uma certa cautela, né? Não vamos dizer aqui que isso aí não seja uma escalada que possa levar o Bolsonaro a cair, né? Muito pelo contrário, porque a situação é fluida, a crise é muito grande, né? Há muitos fatores e muitas variantes nessa crise, e, evidentemente, que esse acúmulo de problemas que o governo Bolsonaro está tendo, e esse aqui que aconteceu essa semana é um problema grande, pode levar efetivamente à queda do Bolsonaro, né? O grande problema ainda para essa queda é que não há uma mobilização popular efetiva pela derrubada do Bolsonaro. O que há é um movimento de propagandístico, né, da esquerda e da direita para desgastar o Bolsonaro. Agora a esquerda está pedindo fora Bolsonaro, estão pedindo que entrem com impeachment do Bolsonaro e tudo mais, né? Então, esse episódio com o Sérgio Moro, ele acentua, mas ele não determina necessariamente o fim do governo Bolsonaro. O fim do governo Bolsonaro deverá ser determinado por uma série de lutas políticas. Bom, vamos começar primeiramente analisando, né, a conduta do Sérgio Moro. Sérgio Moro pediu a sua exoneração do cargo de ministro da Justiça, né? E como é no velho e bom estilo Moro, que parece ser o estilo nacional da política burguesa, da política direitista, ele apareceu aí com conversas telefônicas, etc. E tal, fofocas e intrigas, né, tradicionais do Sérgio Moro, contra o Bolsonaro, que é o mesmo método que ele usou no julgamento da Lava Jato, principalmente contra o Lula, né? Revelações que saíram à imprensa, conversas gravadas de determinados setores que constituíam aí uma revelação de coisas que não têm, em geral, pertinência para o processo judicial, mas que serviam para
jogar lenha na fogueira da campanha política da burguesia contra ele, né? E agora o Sérgio Moro aplica a mesma metodologia, que parece ser a metodologia dele, né? Tradicional, é a metodologia, inclusive, de muita gente, de espalhar aí conversas privadas que ele teve com integrantes do governo para incriminar o governo, para o deleite da imprensa capitalista, etc. E tal, né? É interessante notar isso daí, porque uma pessoa, numa das avaliações sobre a situação do Sérgio Moro, um articulista comentou, e é muito bem observado, que é o seguinte: muito cuidado, né, quem for contratar o Sérgio Moro, porque não demora muito, qualquer desavença, qualquer problema, ele está espalhando, né, conversas privadas, fofocas, contra o próprio empregador. Quer dizer, logicamente, todo mundo deveria ficar muito esperto diante de uma pessoa com essas características, né? Revela-se aí que o grande herói da direita, que é o Sérgio Moro, é, na verdade, uma pessoa de baixíssima estatura política e moral, né? Essa metodologia corresponde a uma metodologia lumpen, né? E ela corresponde aos estratos mais deslocados, mais sem raízes, né, da política nacional. A gente vê esse tipo de fenômeno, em geral, né, em setores que não têm qualquer responsabilidade política. Ele fez isso daí, o Bolsonaro, que não é flor que se cheire também, respondeu na mesma moeda, falando que ele estava barganhando um cargo para o TSE. Quer dizer, a baixeza geral do bolsonarismo veio à tona com essas denúncias. Uma coisa importante que todo mundo destacou, vou falar aqui porque é um fato, é que o Moro, ao fazer suas denúncias contra o Bolsonaro, ele apresentou uma série de coisas que podem ser enquadradas como crime, né? Não crime de responsabilidade, mas crime comum do Código Penal, tanto do Bolsonaro como dele mesmo, né? Troca de favores. Ele mesmo reconheceu que ele pediu um favor para conseguir uma pensão a qual ele não tinha direito e denunciou o Bolsonaro querendo bloquear processos criminais contra os deputados da base governista, contra os seus familiares. Quer dizer, ele destampou aí a tampa de um bueiro, né, que é um bueiro que nós já vimos aqui, não é a primeira vez que esse bueiro é destampado e tudo mais. São revelações sensacionais, quer dizer, dá margem ao impacto e tudo mais, sem dúvida nenhuma. Essas revelações são suficientes para acabar de vez com o governo Bolsonaro? Isso já é um pouco duvidoso, porque há muitas revelações e muitas acusações contra o Bolsonaro, inclusive o fato dele ter participado num ato público que pedia o fim do regime constitucional no Brasil, tá? Ele sendo presidente da República, e não aconteceu absolutamente nada. A PGR, que todo mundo sabe que é subordinado ao Bolsonaro, pediu uma investigação geral dos acontecimentos, abriu uma investigação geral dos acontecimentos. Essa investigação é uma investigação séria? Há um intuito de pessoas no interior da burguesia que querem levar essa investigação até o fim? É provável que não, né? É provável que a investigação se arraste e, logicamente, como toda investigação dessa natureza, que tem um cunho político, ela poderá ser usada no momento futuro para, se a situação do bolsonarismo se agravar, implicar o bolsonarismo e, dependendo das circunstâncias, provocar a queda do governo, né? Alguns setores políticos se pronunciaram, principalmente o Fernando Henrique Cardoso, que falou que o Bolsonaro deveria renunciar para o país não ter que passar
pela via crucis do impeachment, uma declaração que também não dá a entender que o pessoal está levando adiante mesmo efetivamente o impeachment, porque se você tem o intuito e um certo consenso para levar adiante um processo de impeachment, você não vai pedir que a pessoa renuncie, você abre o processo de impeachment e força ela a renunciar no meio do processo, porque o processo será vitorioso. E de mais a mais, ninguém vai renunciar porque o outro está pedindo, né? Muito menos o Bolsonaro. De todos os presidentes que passaram pelo Brasil no último período, um dos menos parece ser sensível a esse tipo de formulação é o próprio Bolsonaro. É sintomático, né, da situação, embora a gente deva esperar um pouquinho para verificar esse fato, que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado não se pronunciaram a respeito dos acontecimentos. Quer dizer, eles vão analisar a situação, né, e, a princípio, não pareceria que eles estariam aí se lançando decididamente por um impeachment do Bolsonaro. Logicamente que vão se consultar com empresários, vão se consultar com os militares, com os partidos políticos e tudo mais, para ver qual é a opinião geral, né? Mas, a princípio, nós não temos, né, aquele clima que é típico de um processo de derrubada de um presidente da República, como nós tivemos na época do Collor, né, onde se via aquela unanimidade pela derrubada do Collor num dado momento, né? A campanha contra o Collor foi muito mais forte do que a campanha contra o Bolsonaro nesse momento. Mesmo com a Rede Globo colocando as revelações do Sérgio Moro e tudo mais. E a campanha contra Dilma foi muito mais forte do que a campanha contra o Collor, né? Até porque a medida de resistência de um governo do PT é muito maior pelo apoio popular que ele tem do que um governo Collor que era apoiado apenas pela burguesia. Então, nós não apareceu ainda, né? Não quer dizer que não exista, mas não apareceu ainda aquela combinação, aquele consenso no interior da burguesia de que o Bolsonaro tem que sair. Os jornais, né, pegaram aí algumas declarações de empresários, inclusive empresários ligados ao bolsonarismo, que diziam que o governo Bolsonaro está no fim, que o Bolsonaro está decepcionando, que eles estão preocupados com uma próxima crise, que seria a crise com o Paulo Guedes, etc. E tal. Mas também nada muito conclusivo. E os militares, aparentemente, se mantêm apoiando o governo Bolsonaro, né? Logicamente que os jornais retratam que os militares estão preocupados porque eles não querem ver o governo Bolsonaro cair. Quer dizer, nesse momento, há uma intensificação da crise com o Bolsonaro, mas não há uma evidência direta de que exista um consenso e que a coisa esteja definida no interior da burguesia pela derrubada do Bolsonaro. Isso quer dizer que essa derrubada não pode acontecer? Não. Porque há uma luta, né? E, logicamente, que, embora a burguesia esteja dividida a respeito do governo Bolsonaro, como ela esteve em vários momentos, né? Há alguns setores, que é difícil de mencionar o tamanho, são pela saída do Bolsonaro, e há setores que são pela permanência do Bolsonaro. Independentemente da falta de unidade da burguesia para tirar o Bolsonaro pode sim cair pela pressão de um determinado setor da burguesia na luta contra outro setor. É uma coisa para ser observada, né? Temos que observar os desdobramentos. A saída do Moura de sexta-feira nem deu tempo para as peças do cenário político se colocarem aí. Mas, a princípio, a coisa está colocada sob esse prisma, né? Quer dizer, há uma luta, e essa luta aparentemente estaria até o momento indefinida em relação à permanência ou não do Bolsonaro.
Uma coisa muito significativa de todo esse processo político é a política, logicamente, que nos interessa muito de perto, é a política da esquerda nacional diante da crise. Tá? Aqui vamos fazer também uma pequena recapitulação. Nós, logo depois das eleições, quando o Bolsonaro ganhou através de uma gigantesca fraude eleitoral, com o conjunto da burguesia civilizada impedindo o Lula de participar nas eleições para garantir a vitória do Bolsonaro, né? Com toda a campanha cheia de truques ilegais do Bolsonaro, né? Com a ilusão da esquerda de que, num jogo perfeitamente estabelecido como esse, bastava lançar um candidato que você poderia reverter a situação. Uma ilusão total. A ilusão, a gente deve dizer aqui, nem tanto dos dirigentes, que dificilmente teriam a ideia de que eles iriam ganhar as eleições naquelas condições. O impedimento da candidatura do Lula já era fato suficiente para mostrar que não se iria ganhar essas eleições. Mas, né, a ilusão de uma grande parte do eleitorado, da base, né, eleitoral da esquerda, que acreditou que efetivamente a candidatura do Haddad seria uma solução. Quando, na verdade, o que nós estávamos assistindo era uma enorme capitulação da esquerda diante da operação colocada em marcha pela burguesia, o que dificultou a luta contra o Fora Bolsonaro. Uma vez que a esquerda já estava completamente comprometida com o regime político, né, inclusive com a fraude, com as consequências do golpe e tudo mais, a esquerda, no primeiro momento, se recusou a levantar a palavra de ordem fora Bolsonaro em função do fato de que esse seria um governo ilegal. Né? Quer dizer, partindo daquela palavra de ordem antiga, que foi uma palavra de ordem importante em 2018, que era o seguinte: eleição sem Lula é fraude. A eleição se deu sem o Lula, portanto era uma fraude, mas a esquerda se recusou a tomar esse problema para atacar o Bolsonaro. Insistiram em que o Haddad tinha sido derrotado não porque o Lula tinha sido impedido de participar, mas porque o Bolsonaro tinha feito fake news, etc. Quer dizer, caiu numa posição totalmente defensiva. Durante todo o ano de 2019, a esquerda se recusou a levantar o fora Bolsonaro. Né? Houve muita discussão na imprensa progressista sobre isso daí. Né? Muitos setores consideram que, não só nós, não só o PCO, mas vários setores, consideravam que o fora Bolsonaro era uma questão chave. Né? Inclusive, em várias oportunidades, alertamos que a permanência do Bolsonaro vai levar, mais cedo ou mais tarde, já estava levando a uma devastação econômica e social sem precedentes, mas iria levar a uma catástrofe num momento de crise. Né? Nós não estávamos pensando no coronavírus, logicamente, era imprevisível, mas pensávamos, por exemplo, no esforço do Bolsonaro de realizar uma guerra contra a Venezuela ou coisa parecida. Finalmente veio o coronavírus e a administração do Bolsonaro acentua, né, a política genocida do conjunto da burguesia, que consiste em deixar a população pobre, né, sem nenhum tipo de suporte, sem nenhum tipo de defesa da parte do Estado. Quer dizer, uma catástrofe. Essa catástrofe ela foi tomada pela esquerda para levantar agora o fora Bolsonaro. Bom, o que nós precisamos analisar aqui é qual é o fundamento real dessa política de fora Bolsonaro que a esquerda está levantando agora, né? Muito entusiasticamente. Uma política que eles se recusaram a levar durante todo o ano de 2019. Tá? Em 2019, é importante lembrar isso daí, a grande alegação era de que o povo não estava preparado para o fora Bolsonaro. E que não havia condições de chamar
a população às ruas, etc. e tal. Bom, agora nós entramos na quarentena do coronavírus em 2020 e a possibilidade de chamar o povo à rua é ainda menor do que em 2019. No entanto, a esquerda mudou de opinião. Do ponto de vista, tá, do apoio ao Bolsonaro, embora tenha havido modificação nas estatísticas, né, uma modificação que não é significativa, porque nós realmente não temos controle dessas estatísticas, não podemos dizer se isso daí é verdade ou uma manipulação. Mas, de qualquer maneira, as estatísticas insistem em que o Bolsonaro mantém lá os seus 30%, 40% de aprovação. Então, quer dizer, a situação não mudou drasticamente. O que mudou? O que mudou é que todo um setor da burguesia se choca com o Bolsonaro de maneira mais aberta, devido a tanto as contradições políticas do regime político burguês, que vieram à tona no coronavírus, como, né, devido à necessidade de fazer uma campanha de propaganda, uma campanha de tipo eleitoral contra o próprio Bolsonaro. Foi a mudança de posição da burguesia que estimulou a esquerda a propor o fora Bolsonaro. A esquerda parlamentar, logicamente, que ela vê o fora Bolsonaro da seguinte maneira, né? Isso ficou absolutamente claro agora nessa crise. É preciso um consenso no interior do Congresso Nacional, eventualmente com outras instituições, como o STF, né, para que se aprove o impeachment do Bolsonaro. Quer dizer, a saída do Bolsonaro deveria se dar através de um consenso com a direita do país, né? Por exemplo, principalmente, nesse caso, o DEM, que controla as duas casas do Congresso Nacional. Quer dizer, as expectativas, as esperanças políticas da esquerda estão colocadas nos deputados de direita, na bancada de direita, e não na força da mobilização popular. A queda eventual, fictícia ou real, do prestígio do Bolsonaro, ela serve simplesmente como um combustível para essa campanha do Congresso Nacional, como uma justificativa para que o Congresso Nacional leve adiante uma política de impeachment do Bolsonaro. Então, logicamente que o que nós vemos agora é que isso daí é parte de todo o debate que foi realizado em 2019, é que a esquerda fica completamente a reboque da direita no que diz respeito à questão essencial da situação política, que é a questão do poder político no país. Quando a esquerda aplaude, né, os governadores de direita, como Dória, como Witzel, como Caiado, dizendo que eles são melhores que o Bolsonaro e tudo mais, a esquerda quer dar a entender para as suas bases e para a população em geral que eles estão conquistando o apoio da direita. Na realidade, o que está acontecendo é exatamente o oposto. É a direita que está conquistando o apoio da esquerda. Com uma pequena mudança na política da direita, que não é, na realidade, nenhuma mudança significativa, que é a intensificação do choque com o Bolsonaro, a direita conseguiu o apoio da esquerda. Então, nós temos uma situação no país hoje em que a direita tem iniciativa política, né? Partidos como o DEM, PSDB, etc., têm iniciativa política, e a esquerda tem a política de apoiar a direita. Isso daí já apareceu durante o coronavírus em outros episódios, como foi o episódio do auxílio emergencial, onde a esquerda apoiou a direita na questão do auxílio emergencial. A esquerda apoiou a direita também na questão da política econômica do pacote de guerra. E a esquerda está completamente a reboque dessa direita. É uma coisa absolutamente clara, né? Isso significa que, né, nas circunstâncias que nós estamos observando,
vai acabar que, se a burguesia decidir tirar o Bolsonaro, porque a questão está nas mãos dela, está nas mãos da burguesia, o significado disso vai ser muito pequeno. Vejam só a seguinte situação. O Bolsonaro coloca aí um ministro da Saúde que é um picareta, um defensor da privatização da saúde pública, um homem de direita que combateu a política dos mais médicos, etc. E tal. Ele se transforma num grande herói nacional com a ajuda da esquerda, que elogiou muito Mandetta sem motivo nenhum para fazê-lo, porque Mandetta não fez absolutamente nada. O único mérito, digamos assim, entre aspas, do Mandetta é que ele tinha como tem toda a burguesia, uma diferença de cronograma para suspender o isolamento social, mais nada. Agora saiu o Moro, tudo bem, a esquerda não elogiou o Moro, seria demais, né? O Moro é um dos pilares do golpe de 2016, é um verdadeiro artífice de uma ditadura no país, e ele só está contido porque, na verdade, setores da própria burguesia se sentem ameaçados pela ação dele. Né? Os jornais dão conta de que muitos setores parlamentares, na realidade, suspiraram aliviados com a queda do Moro. Significa que a pressão dessa camarilha da Lava Jato, que é apoiada pelo imperialismo, contra determinados políticos, ela sofreu uma derrota agora, digamos assim, meio que definitiva. Né? Então, a esquerda não vai apoiar o Moro, mas saiu o Moro. Outra pessoa que estaria na iminência de sair do governo, vamos ver se concretiza, seria um dos piores aspectos do governo Bolsonaro, que é o Moro já é um dos piores aspectos, mas um outro aspecto muito negativo do governo Bolsonaro, que é o Paulo Guedes com a sua política ultra neoliberal. Né? Aparentemente, há uma discussão dentro do governo, entre os militares, entre determinados setores da burguesia, que acham que deve haver uma mudança na política econômica diante da situação de crise total do capitalismo brasileiro. Né? Ou seja, que o governo deveria sair do ajuste, da política de ajuste a todo custo, e deveria embarcar numa política de subsídio para os capitalistas que estão indo à falência. Isso também é uma tendência mundial, há uma discussão mundial sobre isso, que não é resultado de nenhuma consideração específica da burguesia, mas é um resultado direto da crise. Aí saiu Paulo Guedes. E, finalmente, né, supostamente, ficaria isolado ali o Bolsonaro e aquelas tristes figuras como o Weintraub, a Damares, né, esses malucos do governo Bolsonaro. Aí, esse conjunto que estaria contra o governo Bolsonaro, que inclui ex-bolsonaristas como deputados que romperam com Bolsonaro, Dória, etc. e tal, fariam um impeachment. Né? Só pela descrição que nós estamos fazendo desses acontecimentos, dá para perceber o que aconteceria. Seria uma espécie de vitória, né, de todo o bloco que apoiou o Bolsonaro, só que sem a camarilha do Bolsonaro, né, uma camarilha de extrema-direita. Tudo bem, né, é óbvio que o Bolsonaro é uma ameaça, mas na medida em que esses setores eles não estejam apoiando ou dando um aval para o Bolsonaro progredir numa política mais antidemocrática, né, essa ameaça bolsonarista se vê muito diminuída. Mas o importante é o seguinte, que nós teríamos nessas condições um impeachment feito por toda a direita, né, contra um setor muito específico da direita, que é o Bolsonaro. Esse impeachment seria uma vitória popular? Ele só seria uma vitória popular na medida em que o bolsonarismo nessas condições, sofresse um retrocesso como corrente política nacional.
No momento, nada indica que isso daí aconteceria. Inclusive, essa é uma das principais causas, né, da falta de empenho da burguesia em levar adiante o impeachment. Eles consideram que o Bolsonaro não é um cachorro morto. Mas, de um ponto de vista geral, seria a consolidação de uma política burguesa para o golpe. Se o impeachment significar a superação do bolsonarismo pela burguesia, quer dizer que a burguesia elimina a sua dependência do bolsonarismo, então seria a vitória dos golpistas de 2016, do setor ligado aos grandes capitalistas, que fez toda a campanha direitista contra o PT, seria uma vitória extraordinária desse setor. Tá? Uma vitória que eles não conseguiram com o governo Temer e conseguiram apenas parcialmente com o governo Bolsonaro. Né? Eles conseguiriam impor aí toda uma política que nós não devemos de forma nenhuma descartar, poderia levar igualmente, poderia levar e levaria inevitavelmente, numa situação de aprofundamento da crise, a uma situação de ditadura de direita no país, como aconteceu em 1964. Porque esses setores não são democráticos, não são civilizados, o contrário do que fala a esquerda, que é uma campanha absurda que eles fazem, não são setores científicos, como fala, eles têm muito pouca diferença com o bolsonarismo. Né? A grande diferença deles com o bolsonarismo é que o bolsonarismo tem uma militância bolsonarista de extrema-direita que eles, em geral, não têm, porque são políticos burgueses tradicionais, embora tenham a mesma mentalidade que tem o Bolsonaro, tenham a mesma política. Né? Mas nada garante que a burguesia, primeiro, tenha capacidade de liquidar essa militância bolsonarista, e segundo, né, que ela queira efetivamente liquidar essa militância bolsonarista. Porque, em última instância, né, a militância bolsonarista, o próprio Bolsonaro, eles são uma forma, né, radical de enfrentamento da crise política pela burguesia. Então, a política da esquerda é um fracasso total, e ela é um fracasso pelo simples motivo de que a esquerda não quis realizar uma mobilização contra o regime bolsonarista, uma mobilização popular, e desfechar um golpe duro contra um governo de extrema-direita. Né? Então, o que se coloca aí, isso daí parece que está absolutamente claro, né, do ponto de vista da esquerda, é apoiar uma operação da direita tradicional da burguesia, que é uma direita bem direitista, bem próxima da extrema-direita, de criar aí uma espécie de bolsonarismo sem Bolsonaro. Isso daí não seria uma vitória, mas seria uma derrota para o movimento popular, para a população em geral, que teria que pagar os custos dessa operação. A operação não seria democrática nem nada. Outra coisa que chama a atenção é que um dos argumentos que a esquerda utilizou em 2019 para se opor à campanha pelo Fora Bolsonaro é que, se tirasse o Bolsonaro, iria entrar o Mourão. Bom, nesse momento, né, já existe aí um pedido da burguesia para que o Bolsonaro saia e o Mourão assuma. E ninguém está protestando com relação a isso. Logicamente que a esquerda não quer levantar a palavra de ordem de novas eleições, porque a burguesia não iria aceitar isso aí de forma nenhuma no atual momento. Precisaria de um agravamento muito grande da crise para a gente chegar nesse ponto. Então, nós temos aí essa situação. A situação, diante disso, as pessoas vão se perguntar, logicamente, a situação é favorável ou desfavorável? Porque a coisa toda parece muito confusa. Então, nós temos a dizer o seguinte: a situação seria favorável, porque a crise do Bolsonaro é grande, ele está passando por uma reformulação da sua base de apoio, né? A saída do Sérgio Moro significa descartar um setor aí que apoiou o bolsonarismo, que não é diretamente bolsonarista. Se o Paulo Guedes sair, uma parte de empresários provavelmente vai
romper com o governo ou vai se indispor com o governo, mas ele está promovendo essa reformulação em meio a uma crise muito grande, né? Se ele conseguir promover a reformulação, a situação vai ficar mais complexa, apesar de que ele continua sem base no Congresso Nacional para levar adiante uma política própria, uma política bolsonarista pura. Mas é um momento de crise, né? O problema é que a esquerda não preparou essa crise e a esquerda não tem uma política para fazer com que a crise tenha uma saída popular, uma saída que favoreça os setores explorados e oprimidos da população. Muito pelo contrário, a esquerda está completamente desarmada e a reboque da direita. Bom, diante disso, queria colocar uma outra questão que é muito importante também, está relacionada com essa, que diz respeito ao 1º de maio. Né? Apareceu aí um artigo na imprensa do PCdoB, o site vermelho, onde um articulista fala que já foram feitos convites para o 1º de maio para o João Dória, o Wilson Witzel, o FHC e o Rodrigo Maia, para participar do 1º de maio virtual. Né? Então, vamos analisar um pouco essa situação, porque isso aí é de uma gravidade sem precedentes do ponto de vista da esquerda. Bom, primeiramente, é importante dizer que esse negócio, o 1º de maio virtual, é uma política, como sempre, ultraconservadora da CUT, né, que poderia fazer um ato público. Né. Em vários países do mundo estão acontecendo atos públicos, apesar do isolamento social estar vigente. Por exemplo, nós vimos aí uma notícia de que foi feito um ato em Israel, com mais de 1.000 pessoas, onde as pessoas respeitaram aí as normas de segurança para a saúde pública. Né? Por que não fazer esse ato? O ato poderia ser um ato menor, não vamos levar 100.000 pessoas e tudo mais, mas se poderia fazer o ato de qualquer maneira. O fato de não fazer o ato é ruim, porque significa, né, uma concordância com todas as medidas ditatoriais que foram tomadas pelos governos estaduais, no sentido de reprimir, de proibir e reprimir as manifestações públicas, uma coisa que é inconstitucional, que é ilegal e que é um ato ditatorial. A CUT aí, com esse bom mocismo de vamos respeitar a quarentena assim de uma maneira extremada, ela acaba concordando, né, com essas medidas repressivas. Em segundo lugar, o ato é feito, né, é apresentado assim como ato unitário das centrais sindicais. Isso daí é importante dizer, nós temos dito sempre, né, que esse negócio de ato unitário isso é uma farsa. Essas centrais sindicais nunca contribuíram em nada para a luta do trabalhador. Né? É importante para as pessoas que não conhecem bem a história do movimento operário brasileiro dizer que as chamadas centrais sindicais, na sua maioria, né, na sua quase totalidade, são um restolho da ditadura militar, que não foi eliminado quando foi criada a CUT em 1983. Né? A criação da CUT eliminou uma parte dessa casta que vem da ditadura militar, mas não chegou a eliminar na sua totalidade. E agora elas estão aí como um peso morto para o movimento operário e é apresentado, né, que a colaboração com esse restolho da ditadura, esse peso morto, é um grande passo adiante no sentido da unidade. É preciso lembrar também que essas centrais sindicais, na sua maior parte, apoiaram o golpe de 2016.
a Força Sindical conta aí com o Paulinho da Força, que foi um dos articuladores do golpe de 2016. Algumas matérias dão a entender, né, e é bem provável que seja assim, que o convite à FHC, a Dória, Witzel e Rodrigo Maia estaria sendo feito pelas outras centrais. Então, nós vemos aí, né, se isso se confirma como fato, que a unidade das centrais serve apenas para empestear e desmoralizar o movimento operário. Bom, é preciso ser bem categórico e taxativo sobre essa unidade no 1º de maio. Fernando Henrique Cardoso, João Dória, Wilson Witzel, Rodrigo Maia, eles não são apenas políticos burgueses, ou seja, inimigos dos trabalhadores. O 1º de maio é um ato da classe trabalhadora, é um ato de classe, tá? E os políticos burgueses nunca deveriam ser convidados a participar de nenhum 1º de maio, por mais que eles fossem políticos democráticos e progressistas, etc, etc, etc. Tudo que a gente quiser imaginar que um político burguês possa ser e que normalmente ele não é. Mas esses políticos, além de serem políticos burgueses, eles são políticos burgueses de direita. Quer dizer, estão sendo convocados para o 1º de maio, está sendo convocada para o 1º de maio, a liderança política da direita nacional. Não é nem mesmo uma direita disfarçada, tipo o PMDB, que tem uma história, que não corresponde ao que é o partido hoje, de oposição à ditadura. Né? Ou qualquer outro partido que pudesse ser aí escamoteado, contrabandeado como um partido de características democráticas. Esses políticos são políticos antidemocráticos. O Witzel, né, agora ele parou porque o coronavírus conteve ele, né, mas ele estava promovendo uma verdadeira chacina no Rio de Janeiro. Chamar o Witzel para o 1º de maio é meio que erguer um monumento à direita carniceira, repressiva, ditatorial existente no país. João Dória nem é preciso falar. Né? O João Dória ele é o Bolsodória, ele se apresentou assim na campanha eleitoral passada. Ele é a favor da repressão, ele é um elemento de extrema-direita, ele é um verdadeiro projeto, né, de dirigente político de uma ditadura. O Rodrigo Maia é um político do DEM, partido da ditadura, e a FHC, de triste memória, é um dos responsáveis, em primeiro lugar, pela devastação da economia nacional com as privatizações, que levou milhões de trabalhadores brasileiros à miséria, mas é também um dos principais responsáveis pelo golpe de 2016, pelo crescimento da extrema-direita e pela eleição do próprio Bolsonaro. Quer dizer, a proposta que aparece aí, ela não foi ainda, não está sendo confirmada, né, pelas centrais sindicais, não há uma confirmação no site das centrais sindicais. A proposta é uma proposta de 1º de maio com bandidos, os piores inimigos da classe trabalhadora, os piores inimigos políticos da classe trabalhadora. É um escândalo político, é um escárnio, né? É uma desmoralização total da luta dos trabalhadores, é uma desmoralização da luta contra o golpe de 2016. Né? A gente, diante desse fato, nós lembramos com saudades, né, a proposta daquele deputado do PT que falou que era preciso virar a página. Aqui já não se trata de virar a página, aqui já se trata de desmoralizar, de esmagar completamente do ponto de vista político, do ponto de vista moral, a luta daqueles que defenderam o governo PT contra o golpe. É um ato contra os bandidos golpistas, é um ato contra os ladrões do país, contra aqueles que no meio da pandemia do coronavírus distribuem dinheiro para os capitalistas, aqueles que estão deixando a população numa situação insustentável, né?
aqueles que são responsáveis pela destruição do ensino público, da saúde pública, etc. e tal. É inacreditável que no meio da crise que nós estamos atravessando, alguém se propõe a fazer uma coisa como essa. Há rumores de que dentro da CUT haveria divergências, né? Oxalá seja verdade. Mas o fato é o seguinte: diante de um escárnio tão grande, é necessário dizer que esse tipo de unidade ele é totalmente dispensável, né? Que os setores conscientes, os setores militantes, os setores combativos do movimento operário devem dizer que eles não querem nenhuma unidade com essa gente, com esses bandidos, com esses verdadeiros bandidos, e que é melhor andar só do que mal acompanhado, né? Que isso daí, na verdade, é uma tentativa de atrelar o movimento operário todo à direita nacional, né? A CUT sucumbe diante da pressão política dos outros agrupamentos sindicais, inclusive do PCdoB, que é um entusiasta dessa política, tem mostrado isso daí desde o começo com o apoio ao Rodrigo Maia, tá? Nada mais natural que eles façam agora isso daí. Então, esses setores devem decididamente dizer não a esse tipo de ato público. Se confirma, se caracteriza esse ato público com a presença dos bandidos da direita nacional, é preciso boicotar esse ato público. Logicamente que o boicote, essa manobra está sendo tentada, né, porque não tem público presente. Então, pela internet é difícil de você saber se há um repúdio muito grande ou não a isso daí. Se fosse um ato público, logicamente que o público presente não ia aceitar um Wilson Witzel no palanque, né? Isso aí iria terminar numa grande confusão. Mas como o ato é virtual, né, e o ato virtual ele dá ensejo a todo tipo de manobra espúria, há essa tentativa. Mas é necessário boicotar esse ato virtual se esses bandidos participarem. É preciso dizer não ao 1º de maio com bandidos, com criminosos políticos dessa laia. O 1º de maio é um ato internacional de defesa dos interesses da classe trabalhadora, é um ato no qual não devem participar os exploradores. Já aceitar a força sindical do Paulinho da Força no ato já é um ataque contra os interesses da classe trabalhadora, o que dirá aceitar a presença dessas outras figuras. Bom, nós do PCO nós estamos convocando um ato de 1º de maio, né, como está acontecendo em vários países do mundo, sob a quarentena, um ato pequeno, com todas as precauções necessárias, né, num local definido, sem passeata, sem nada, mas nós vamos fazer o ato. E o nosso ato é o contrário. O nosso ato é fora todos os golpistas, fora Bolsonaro pela mobilização popular, eleições gerais, né, tem um programa de luta em defesa dos trabalhadores diante do coronavírus, né, tem um conjunto de reivindicações que interessam diretamente aos trabalhadores, nada dessa política de enganar o povo, reproduzindo a orientação de governadores como Dória, Witzel e outros, nada da política de embelezar o isolamento social, ignorando que a maior parte da população não pode participar desse isolamento e que ele vai ser suspenso em breve, né? Os grandes heróis que estão para participar no 1º de maio, eles já estão suspendendo o isolamento social. De forma que toda aquela discussão que nós falamos que era uma discussão distracionista sobre o Mandetta, era uma discussão totalmente sem sentido. O próprio Bolsonaro está esperando, né, que os governadores formem um consenso sobre como sair do isolamento social para lançar uma proposta que é dele e é comum a todos. E fazer um ato com essas pessoas, que inclusive estão aí trabalhando para o genocídio da população,
é um crime político, não pode ser aceito de forma nenhuma. Né? Isso daqui tem que ser objeto de um grande debate dentro do movimento operário, e as pessoas têm que entender o seguinte: isso daí é a frente ampla. A frente ampla é a esquerda rastejando atrás da direita nacional. É uma coisa totalmente intolerável para a luta do movimento operário. Com esse tipo de política, não há vitória possível para o povo. Né? É preciso repudiar da maneira mais veemente possível o que está sendo feito em relação ao 1º de maio e que concretiza toda a política em relação ao fora Bolsonaro, em relação à pandemia, em relação à crise capitalista. Né? Para concluir, queria chamar a atenção de todos que nós estamos entrando num período de grande crise do capitalismo e que essa grande crise do capitalismo precisa de uma intervenção enérgica dos trabalhadores. É preciso que as organizações dos trabalhadores se mobilizem para defender né, a classe trabalhadora sob condições muito desfavoráveis do ponto de vista econômico. Contra os ataques dos patrões, porque a crise econômica não é que nem um tufão que acontece, né? Ela é uma coisa que é organizada politicamente pelos patrões para que seja descarregada sobre os trabalhadores e tudo mais. Que diante dessa situação, a coisa mais essencial de todas é a independência política das organizações dos trabalhadores, dos seus sindicatos, dos seus partidos, de todas as suas organizações, em relação à burguesia que vai estar atacando os trabalhadores. A política do 1º de maio, ela se choca profundamente com essa política classista. Ela é exatamente o oposto e ela deve ser completamente repudiada. Com você, Henrique. Bom, companheiros, vamos então abrir para as perguntas aqui da análise política. Só lembrando, né, que o companheiro Rui Costa Pimenta tem o programa Marxismo todas as segundas-feiras, a partir das 13 horas ao vivo. A análise política na TV 247, às 16 horas, ao vivo, também com transmissão simultânea aqui na Causa Operária TV. E nas sextas-feiras, às 14 horas, ao vivo, o programa Análise Internacional. Bom, começando aqui, agradecendo a Edna Castro pelo superchat. Ela diz: fora fascistas e golpistas, eleições já, cadê a CUT? Agradecer o Paulo Jacob, que renovou seu status de membro do canal, muito obrigado. E também aqui ao superchat da Elizabeth Novi, muito obrigado, da Rosilene também, e da Maria Ângela Abduch, muito obrigado pela contribuição. Uma pergunta aqui do companheiro Pedro Catelli, ele pergunta o seguinte: o 1º de maio com figuras da extrema-direita seria a maior capitulação sindical desse século? Eu acredito que daria para caracterizar dessa forma, embora né, o movimento sindical ele sempre esteve aí entravado, né, pela política de um sindicalismo que é um sindicalismo, em última instância, de extrema-direita. A força sindical, por exemplo. Seria uma capitulação, seria talvez a maior capitulação da CUT diante da força sindical, esse tipo de 1º de maio, porque a força sindical, ela todo ano praticamente faz 1º de maio com essas características. Né? É o 1º de maio que é feito com a Fiesp, o 1º de maio é feito com a Bolsa de Valores de São Paulo, aqueles 1º de maio onde eles distribuíam, onde eles sorteavam aí, apartamentos, automóveis e tal, para atrair o trabalhador mais atrasado e tudo mais. Quer dizer, do ponto de vista dessas outras organizações sindicais, não dá para falar em capitulação, mas do ponto de vista da CUT, talvez seja a maior capitulação. Pergunta do Joxil, agradecer o superchat dele. Ele diz o seguinte: pode-se dizer que o aparente dinamismo político da esquerda
na era Lula e na primeira eleição de Dilma era, na verdade, o resultado de um período raro de concessão da burguesia? Por que essa mudança? Olha, eu acho que não dá para a gente dizer que tenha havido um dinamismo da esquerda na era Lula. Na realidade, a esquerda era o governo e uma coisa muito característica desse período é que a esquerda atuava a partir do governo. A atuação dos sindicatos decaiu, a atuação do MST decaiu, a Associação dos Movimentos Populares decaiu, porque eles ficavam à espera das decisões que vinham em cima, ou seja, do governo, uma política que é completamente oposta aos interesses dos trabalhadores. Os trabalhadores têm que estar. Vamos supor que a gente caracterizasse esses governos, o que não é possível, como governos de trabalhadores. Mesmo nesse caso, os trabalhadores deveriam estar mobilizados o tempo todo, né? Você só pode conquistar alguma coisa se estiver mobilizado. Então, o dinamismo da esquerda era um dinamismo de tipo governamental, institucional. Mas entre as bases, entre os trabalhadores, isso não existia. Quando o PT pediu o governo, a esquerda, de um modo geral, né, muita gente achou que era só o PT, mas, na verdade, a esquerda, de um modo geral, perdeu totalmente a iniciativa política. Mais uma pergunta aqui. Eu queria agradecer o superchat da Silvia Lux. Ela pergunta: qual deverá ser as consequências para a pasta da Justiça com a saída do Moro? Pode estar previsto um maior ataque ao Lula e partidos de esquerda? Pode. Saída do Moro não significa nada, que o ataque vai diminuir. É possível, né? E eu acho que a burguesia secretamente está comemorando a caída a burguesia política, né? Os setores políticos da burguesia secretamente estão comemorando a queda do Moro porque o Moro abriu processo contra vários políticos que a oligarquia política do país não gostaria que ele fizesse. Agora, a pasta já foi indicado aí para a Polícia Federal um elemento da BIM, quer dizer, que a pasta da Justiça sai da Lava Jato, ou seja, de setores judiciais, né, mais diretamente ligados ao imperialismo, e cai na mão do aparato militar, o que não é meio, num certo sentido, para a esquerda, né, que é diferente da situação da direita. Para a esquerda sair da frigideira e cair direto no fogo. Mais uma pergunta aqui da companheira Lília Miranda. Ela diz: até onde vai a capitulação da esquerda pequeno-burguesa? Olha, ninguém sabe. Né? É esperar para ver. Ela pode ir muito longe. Pode acontecer dependendo da situação, na eleição de 2022, a frente ampla aparecer com um candidato para derrotar Bolsonaro. Né? De repente, sei lá, um Rodrigo Maia, sei lá o quê. A gente fica até preocupado de pensar isso daí. Mas tudo é possível. Né? É o contrário de uma palavra de ordem que a esquerda centrista lançou durante a greve geral de 1936 na França, quando eles falaram tudo é possível. Né? E aí os stalinistas, que são totalmente contrários a que as pessoas imaginem que tudo seja possível, falaram nem tudo é possível. Mas nesse caso aqui, a direitização, a gente deve dizer que tudo é possível. Que o pessoal não deve se surpreender com a capacidade da esquerda de capitular diante da burguesia.
Bom, queria agradecer o superchat da Tatiane Oliveira e também o superchat do Guilherme Bezerra, que pergunta o seguinte: com a saída do Moro, a burguesia está ainda mais dividida? Eu acho que o Moro ele vai engrossar aí as fileiras da direita que briga com o Bolsonaro. Briga num sentido muito limitado, né? Eu acho que a divisão permanece aí. É uma coisa complexa, porque a gente não sabe se isso daí vai ser um enfraquecimento ou um fortalecimento do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, visivelmente, ele está procurando adquirir um controle pessoal do governo dele, que ele não tem esse controle. O ano de 2019 foi marcado pela luta pelo controle do governo Bolsonaro. Muitas coisas que aconteceram ele não concordava, ele fez meio forçado. Ele está procurando adquirir uma autonomia, uma independência. Se ele conseguir, é uma coisa complexa, né? É uma coisa muito difícil, é uma vitória para ele. Se a crise se aprofundar e ele cair, também pode acontecer, aí seria uma derrota. Então, quer dizer, é um panorama um tanto quanto complexo. Mais uma pergunta aqui da Renata Diniz. Não, quer dizer, um comentário. Agradecer o superchat dela. Ela comenta: a esquerda parlamentar corre o risco de ser presa. Querem pensar em seus próprios carguinhos e vão se dar mal. E o superchat do Rodrigo X486, que diz o seguinte: Rui, essa saída de Moro não seria uma estratégia? Moro sai, bolso cai. Entra Mourão e Mourão coloca Moro no STF. E segue a agenda neoliberal renovada. Não acho que seja uma coisa tão acertada assim. Pode até acontecer alguma coisa dessa natureza, mas eu acho que a queda do Moro é uma contradição real dentro do governo Bolsonaro. O Bolsonaro, na verdade, é o seguinte, para pegar os dois ministros mais importantes do governo, para explicar o que acontece com esse governo, que é o Moro e o Paulo Guedes. O Moro é uma espécie de governo dentro do governo. Ele não entrou lá para cumprir ordens do governo Bolsonaro. Ele entrou lá como um poder, né, que é todo um grupo da Lava Jato, apoiado pelo imperialismo, etc. e tal, para levar adiante uma política própria, que logicamente não destoava fundamentalmente do governo Bolsonaro. Mas ele era uma espécie de governo dentro do governo. A mesma coisa acontece com o Paulo Guedes. Paulo Guedes é uma figura que foi imposta pelos empresários, que o Bolsonaro aceitou e tudo. Então, essas duas situações eram contradições muito vivas dentro do governo Bolsonaro. Então, o Bolsonaro se livrou do Moro, num certo sentido. Ele chegou num ponto em que ele falou: eu vou impor a minha vontade aqui. É possível que o Moro tivesse se articulado com a Polícia Federal para atacar o Bolsonaro pelas costas. Esse Moro é um rato, todo mundo sabe disso. Então o Bolsonaro reagiu, foi lá e atacou o Moro, tirou o controle da Polícia Federal dele, porque ele sentiu que ele tinha força para fazer isso daí, e ao fazer, né, ele descartou o Moro. Aí o Moro procurou sair do governo por cima, essa é a minha interpretação. Não é que ele tenha saído por cima, ele saiu por baixo. O Bolsonaro arrancou dele a Polícia Federal, o controle do ministério dele, na verdade. Tirou uma parte substancial do poder político dele dentro do governo. Por isso ele foi obrigado a sair, né? E ele saiu também porque ele sentiu que dentro da burguesia há uma oposição maior ao Bolsonaro, que o Bolsonaro eventualmente poderia até cair, etc. É difícil de determinar quais foram as jogadas internas de toda essa história, né? Até porque a gente não está lá, mas, por exemplo,
o Moro pode ter visto toda essa oposição e decidiu se lançar aí para ver se ele consegue uma abertura com esse pessoal que está fazendo, que está se chocando com o Bolsonaro. Eu queria agradecer o superchat do Tiago Vieira, que pergunta o seguinte: eleições gerais com o Lula inelegível, esquerda desorganizada e Haddad como candidato de novo, isso é inviável, Rui. Então, esse argumento sempre aparece. O problema é que nós não podemos pensar na situação política como uma coisa estática. Uma determinada ação ela leva à modificação do cenário político. Então, não é que nós estamos pedindo eleições gerais independentemente das condições existentes. O que nós propusemos era mobilização popular pelo Fórum Bolsonaro. Se a mobilização popular sair vitoriosa, quer dizer, derrubar o Bolsonaro, que significaria derrubar o Moro, Paulo Guedes e, num certo sentido, Maia, os militares e tudo mais, a situação política se modificaria. Né? Se abriria um processo político que evoluiria à esquerda. Nesse marco, a solução são eleições gerais. Mas mesmo que a situação não evoluísse completamente à esquerda, as eleições gerais são uma alternativa melhor do que, por exemplo, colocar o Mourão, ou do que colocar o Rodrigo Maia, ou colocar qualquer uma pessoa que faz parte desse esquema geral. Nas eleições, teria que haver um certo debate político, e esse debate político viria, né, no marco de uma crise do governo existente, de uma crise da burguesia. Então, nós temos que ver a coisa desse ponto de vista. Se a gente tomar tudo estaticamente, quer dizer, sem mudar nenhuma peça no tabuleiro, sem mudar nenhuma característica da situação política, aí eu concordo. A proposta fica. Não é que ela não tenha utilidade, mas ela ficaria com a sua utilidade muito reduzida. É como agora o Fora Bolsonaro controlado pela burguesia, pela direita. Tá? Não é que não tenha utilidade um Fora Bolsonaro controlado pela direita, mas o resultado vai ser muito pequeno do ponto de vista progressista e vai ser muito negativo de outros pontos de vista. Uma pergunta aqui, Rui, do Antônio Marcos Ramos de Oliveira. Houve uma campanha para libertar o Lula. Ele está livre agora. Então, como você vê o papel dele agora na esquerda, no contexto dessa crise atual? Bom, o Lula, esse aí é um problema que eu confesso que precisaria ser analisado mais em profundidade. O Lula saiu da cadeia e, visivelmente, né, acho que muita gente está percebendo isso, ele está com muito pouca iniciativa política. Ele não se destaca em relação principalmente a essa política do PT de não levar adiante a campanha do Fora Bolsonaro, de estar dominado por essa política da frente ampla, etc. E tal. Em um outro momento, ele faz alguma declaração, mas ele não se destaca, ele está sem iniciativa política. Isso é visível e muita gente comenta isso, eu vi muitos comentários nesse sentido. Né? Ele, curiosamente, quando ele estava preso, ele tinha uma posição que colocava ele com um certo destaque. Agora que ele está solto, ele está colocado numa posição de retaguarda, de estar no fundo da situação política. Então, seria necessário fazer uma reflexão de como é que isso aconteceu, né? Do que realmente está acontecendo aí. Eu não tenho essa resposta pronta, né? É uma questão para se pensar, mas nós podemos levantar algumas hipóteses. Uma hipótese é que ele não tem dificuldade, efetivamente, de dirigir o PT diante das contradições do próprio partido, dividido entre a direita, a esquerda, etc. E tal. Uma segunda é que ele
esteja procurando ficar mais na retaguarda mesmo, né? Ao invés de aparecer em primeiro plano, por motivos, por exemplo, de repressão ou qualquer outra coisa. Precisaria ser analisado, mas o fato é que muita gente esperava que o Lula tivesse uma maior iniciativa e ele não conseguiu ter essa maior iniciativa. Ele, logicamente, que ele é vítima das contradições da sua própria política e da política do PT, né? O PT é um partido muito contraditório. Eu queria agradecer o superchat da Lourdes Melo e fazer a pergunta do Francisco Tadeu, do Chicão. Rui, sabendo que o capitalismo brazuca existe a reboque do internacional e que está ruindo e a elite nacional insiste na leitura tradicional, qual a perspectiva da manutenção do tipo brazuca? Esse é um problema muito importante para a burguesia. Se a burguesia brasileira tivesse alguma independência e algum voo político maior, ela teria que pensar em adotar isso daí já não é simplesmente um resultado da crise atual, mas já no período anterior. Adotar uma política de pelo menos relativa independência em relação ao mercado internacional. Ela, na verdade, ela vai para uma política de integração total, né? O que significa que toda essa movimentação econômica está sendo comandada pelos grandes capitalistas que são aliados diretos do capital estrangeiro. A crise vai acentuar essa necessidade, porque ela vai atacar duramente a indústria nacional, vai atacar duramente a economia nacional, e muitos capitalistas de menor voo vão à falência. Agora, eu não vejo, né, que essa burguesia ela tenha condições de fazer algo diferente, né? Para que um setor menor da burguesia, um setor intermediário da burguesia, viesse a fazer alguma coisa, como acontece, por exemplo, em países como a Venezuela, seria necessário um grande impulso popular, porque a burguesia por si só não tem condições de fazer isso daí. Se houver um impulso popular, a burguesia conseguir montar esse impulso popular, montar no sentido de estar a cavaleiro desse movimento popular, controlar o movimento e tudo mais, ela poderia colocar em prática uma política mais nacionalista, como o caso da Venezuela. Caso contrário, é muito difícil. Próxima pergunta é do companheiro Tiago Assad. A crise no interior da direita torna precipitada um golpe dentro do golpe rumo a um endurecimento total do regime? Isso aí é um problema complexo, né? Se a crise torna precipitado, o problema não é de precipitação, eu acho. Precipitação seria a seguinte situação: o golpe está engatilhado e aí um determinado setor queima a largada. Eu acho que nós não estamos bem nessa situação. Mas a crise, ela, sem dúvida nenhuma, empurra vários setores para uma solução de golpe militar, de golpe, né, dentro do governo. Se a crise se aprofundar, se o governo perder o controle, se não houver uma política definida, quer dizer, uma série de fatores, se houver o risco de um descontrole da mobilização popular, pode haver um golpe. Mas o Bolsonaro, inclusive, ele trabalha essa alternativa do golpe de maneira sistemática. Tá? Ele deixa muito claro, quando ele participa de atos como esses que aconteceram recentemente, que ele quer uma independência em relação ao Congresso Nacional. Em última instância, ele almejaria, né, ter um governo de tipo bonapartista, um governo que governa à margem do Congresso Nacional, enquanto que a burguesia
pressiona o governo para ter uma espécie de semi-parlamentarismo. Então nós temos essa contradição. Agora, que o Bolsonaro seja capaz de estabelecer esse governo bonapartista, aí já é uma questão em aberto, né? A luta não está definida a ponto de dizer que isso aí é possível. Mas ele não teria problema, ele pessoalmente, e talvez alguns setores da equipe militar do governo não teriam problema de ter um governo como esse. A questão é que esse governo precisaria, o governo bonapartista, ele precisaria contar com a anuência de vários setores. O Congresso, por exemplo, não se sente fraco para entregar o poder para o Bolsonaro. Então, esse é um obstáculo a um governo, digamos assim, abertamente bonapartista. Eu queria agradecer ao superchat do Ao Vivo, que diz: fora 1º de maio, viva o PCO, e também o superchat do Fernandes da Silva, que pergunta o seguinte: Rui, pode-se dizer que quem comanda de fato a política no Brasil é a Globo? É possível que Moro, como o FHC, pode aparecer no 1º de maio da CUT? Bozo cai? Bom, Moro já seria demais. Acho que não está. Não prepararam as condições para um Moro, 1º de maio com Moro ainda. Mas sei lá, né? Às vezes a realidade vai desmentir a gente. E aparece o Moro lá. Qual foi? Eu fiquei. Pode-se dizer que quem comanda de fato a política no Brasil é a Globo? E se o Bolsonaro cai? Não é a Globo. A Globo lançou um ataque contra o Temer não caiu, né? Agora a Globo está aí também numa campanha contra o Bolsonaro. O problema da política burguesa ele é complexo. Não existe o Brasil não é um país assim tão onde a burguesia é tão centralizada. Ele é um país, pelo contrário, né? Ele é um país complexo porque há várias forças da própria burguesia intervindo. Isso sem falar nas forças sociais das grandes massas, né? A classe média, a classe operária, a população rural e tal. Então, isso daí torna o Brasil um país muito complexo e torna a análise política brasileira também uma coisa complexa. Não há um dono da política nacional. Né? Existe um bloco da burguesia que é digamos assim, grosso modo, o dono do país. Tá? Que é um bloco que é formado entre o capital estrangeiro, os grandes capitalistas nacionais, que são esses capitalistas nacionais que não têm nenhum pingo de espírito nacionalista, né? Estão ligados ao mercado mundial em geral. Aí se agrupam os capitalistas intermediários, que são capitalistas que trabalham mais para o mercado interno do que para o mercado externo, que estão vinculados às oscilações da política econômica brasileira e tudo mais. E um setor da pequena burguesia que digamos assim, é um funcionalismo, um setor operacional da burguesia na política e na economia. Esse bloco é o bloco que domina o país. A Rede Globo tem um papel importante nesse bloco, lógico. Como tem os bancos também, que tem um papel importantíssimo. Tem um papel mais importante. Mas o bloco, para poder dominar, uma coisa que é importante é o seguinte: para que a burguesia possa dominar, esse bloco precisa estar unido. Quando ele se divide, né, muito profundamente, porque ele tem muitas divisões e muitos atritos, quando ele se divide muito profundamente, o país politicamente entra em crise. Foi o que aconteceu na época da ditadura. Um setor da burguesia se deslocou para a oposição à ditadura, o setor da burguesia continuou apoiando a ditadura. Isso daí deu lugar, né, a uma crise de 10 anos até que a coisa se resolvesse com a substituição do governo militar por um governo civil. E mesmo assim, a crise continuou depois disso daí. Então, é uma coisa complexa, né? Esse bloco ele é como se ele fosse
aquele jogo de armar que fosse sendo modificado o tempo todo, né? Numa hora, por uma série de circunstâncias políticas, um setor desse bloco vem para o primeiro plano. E aí formam-se novas alianças. O bolsonarismo ele reflete essa situação. O bolsonarismo o que é? É um poder econômico? Não, é um poder político. Ele tem uma base social e tem esses malucos aí que são o pessoal, né? A oficialidade do bolsonarismo. Então, como eles com essa base social conseguem se impor sobre os partidos tradicionais da direita, que perderam muito da base, a burguesia faz um acordo, a burguesia faz um acordo com ele. E, nesse acordo, determinados setores da burguesia, que são da burguesia média, têm uma posição, digamos assim, mais próxima do governo, enquanto que outros setores pressionam o governo de longe. Então é uma coisa bem complexa essa armação. Não é a Globo, né, que controla a coisa, mas é uma constelação aí de forças econômicas e políticas que se misturam e mudam, né, de acordo com a marcha da situação política. Por exemplo, essa operação do Bolsonaro de liquidar o Moro e possivelmente, né, como está se especulando na imprensa, de liquidar o Paulo Guedes, isso daí pode mudar, né, a configuração desse bloco todo. Precisa ver como é que cada um vai aceitar, né? E também nós temos que entender o seguinte: o bloco não funciona só por acordo. Há situações que se impõem, por exemplo, esse bloco não escolheu o Bolsonaro, visivelmente. Eles queriam tradicionar o governo no PSDB, mas não teve jeito. Essa direita se impôs aos outros setores, porque a coisa tinha que passar pelo terreno eleitoral em alguma medida. Então é uma coisa muito complexa. Agradecer aqui ao superchat do Joxil, que pergunta: Rui, dá para mobilizar o povo agora com a pandemia? A esquerda ainda terá essa força política diante da pandemia? Dá para mobilizar o povo. Primeiro que tem mobilizações, né? Eu estava olhando lá o site da CUT hoje para ver o que tinha sobre esse 1º de maio. Não tinha nada. E aí tem uma foto de uma mobilização dos trabalhadores, todos na rua de máscara, protestando lá. Quer dizer, não tem jeito. Chega uma hora você tem que protestar. Lógico. É preciso levar em conta a situação da pandemia, mas a mobilização ela pode ser feita. Um desserviço que a esquerda está fazendo é propagar a ideia de que você não pode botar o pé para fora de casa de jeito nenhum. Isso aí é uma bobagem. Você tem que tomar cuidado, você tem que fazer isso e aquilo, mas de um modo geral, né, amplos setores do país estão na rua, as fábricas estão trabalhando, não é? É um mito de classe média, né? Infelizmente, os dirigentes sindicais também são de classe média, embora alguns deles tenham vindo da classe operária. Próxima pergunta, o superchat do Guilherme Ferraz. Muito obrigado. E ele diz: e a burocracia militar dentro dessa crise política? Como numa possível queda do Bozo, por cima seria a negociação desta burocracia com a burguesia? Essa burocracia ela tem um papel importante, mas nós temos que lembrar também que essa burocracia ela tem um problema, que é o que fez com que ela se aproximasse do Bolsonaro, né? Que é que o Bolsonaro ele tem uma influência política grande nas bases militares, né? Nunca é demais lembrar que o Bolsonaro é um sindicalista militar. O negócio dele é reivindicar salários,
melhores condições, etc. E tal. E ele tem procurado manter essa base. Quer dizer, se os militares entram em choque com o Bolsonaro, sem que tenha sido modificada essa relação, eles vão entrar em choque também com os setores de base da corporação que eles representam. E isso daí poderia levar a uma crise muito grande e perigosa. Né? Então tem que levar em consideração tudo isso. Não é que os militares sejam democratas, e tal como alguns incautos, vez por outra, procuram apresentar. Eles são todos uns direitistas. Eu acho que, inclusive, eles apoiam o governo estilo Bolsonaro, porque é o governo que, digamos assim, se harmoniza com a mentalidade deles, com a mentalidade política deles. Eles são muito direitistas. Mas o problema, eles são mais políticos do que o Bolsonaro, num certo sentido, né? Mas um grande problema é esse. A relação deles com o Bolsonaro, ela tem que levar em consideração a relação do Bolsonaro e a relação deles com os setores de base das Forças Armadas. Agradecer o superchat do Juraci Baena. Ele diz: Rui, não seria o caso de explicar pela enésima vez o porquê o Lula ainda é a única opção da esquerda dentro da concepção da luta de classes, independentemente da compreensão do próprio Lula? Olha, bom, vamos explicar o problema vamos procurar explicar esse problema, que é um problema muito importante. Do ponto de vista da evolução da situação política com as coordenadas atuais, o Lula seria uma pessoa decisiva. Seria não. O Lula é uma pessoa decisiva no processo, porque todo processo eleitoral tem que ser feito levando em consideração o poder eleitoral do Lula, que é um poder que vem da sua influência sobre as massas populares. Não é também um fenômeno meramente eleitoral, embora seja muito um fenômeno eleitoral. Então, quer dizer, não dá para você analisar, fazer planos, traçar perspectivas para a situação política sem levar em consideração a figura do Lula, tá? Que em várias situações, mas principalmente nas eleições, vai se colocar de uma maneira decisiva. A eleição presidencial 2022, que preocupa já todos os setores políticos do país, da burguesia. A questão é, se o Lula não participar, é uma eleição, se o Lula participar, é outra. O Lula tem condições de transferir os votos dele para um candidato pangaré do PT, que nem o Fernando Haddad? Sim, não, talvez, como ele fez com a Dilma, é possível. Então, ele é uma figura decisiva e as eleições revelam isso daí. Ele é uma figura decisiva também do seguinte ponto de vista. Se o país explodir, a burguesia não tem nenhuma pessoa capaz de com autoridade sobre as massas exploradas, né? Mas o Lula é uma figura com uma certa autoridade. Então, também desse ponto de vista, ele é uma figura importante. Se nós vamos do ponto de vista da política de esquerda, tá? Na medida em que o Lula tem toda essa popularidade e que ele está sendo perseguido e tudo mais, a política correta seria exigir que a vontade popular fosse feita. Tá? Ou seja, que o Lula fosse candidato, que ele pudesse concorrer, que ele ganhasse as eleições. É, digamos assim, a saída democrática evidente. E que a esquerda, em geral, né, falando genericamente, sem levar em consideração nenhuma situação concreta, deveria apoiar isso daí, porque vai no sentido oposto à política geral da burguesia. Vai de encontro a essa política da burguesia. Então, o Lula continua sendo uma figura fundamental. O problema é que as saídas que o Lula propõe, né, esse é o grande problema do Lula, elas são todas saídas institucionais. São todas saídas por dentro
do jogo político tal como ele está sendo feito hoje. Né? Ele poderia, por exemplo, fazer uma campanha para garantir a candidatura dele nas eleições de 2022. Ele poderia fazer essa campanha pela recuperação dos direitos, ele poderia jogar pesado nisso daí. Eu não vejo ele jogar pesado nisso daí. Então, num certo sentido, ele abdica do papel dele como protagonista para ocupar aí uma espécie de papel de coadjuvante, né? Eventualmente eleger o candidato do PT. E ele também, né, a posição dele com relação a esses setores da burguesia é uma posição um tanto quanto ambígua. Ele falou, eu não tenho nada para discutir com o Temer e o Fernando Henrique Cardoso. Tá? Mas agora a CUT poderá aceitar, né, vamos ver como é que a situação se desenvolve, 1º de maio com essas características. Ele vai se opor a isso daí? Ele vai se colocar contra? Ele deveria, na minha opinião. Quer dizer, então a situação do Lula é uma situação bastante complexa, né, nesse momento aqui. É uma situação complexa porque, de um modo geral, a esquerda não tem nenhuma independência, nenhuma autonomia da burguesia, o que dificulta uma política própria do Lula. O Lula teve condições de levar dentro uma política própria, mas no momento em que a esquerda estava rompida com essa direita aí. Agradecer aqui ao superchat do Fernandes, que pergunta o seguinte: com Dória, Farinata, Mandetta, Moro, Luciano Huck, Bozo e Ciro, não ficou muito ruim para a esquerda? O correto não é lutar pelos direitos de lutar? Pelos direitos de Lula, perdão. Esse bloco aí, ele é um problema, porque a esquerda está... todo um setor da esquerda, né, PT, PCdoB, PSOL, está na política de frente ampla. Esse é o problema fundamental. O que a gente deve almejar, a luta que deve ser travada, é pela ruptura com esses setores. Não é possível você ter uma aliança dessa natureza. Né? Já uma aliança com qualquer setor da burguesia, o Ciro Gomes, por exemplo, é uma coisa equivocada. Agora, com Dória, tudo, é uma barbaridade. E veja que o Ciro Gomes está nesse bolo, né? Quer dizer, o Ciro Gomes ele é um homem desse bolo aí, que é o centrão, né? Essa direita aí é o centrão. Bom, Rui, essa foi a última pergunta. Eu queria agradecer a todo mundo que participou aí da nossa análise política da semana de hoje. Lembrar que no sábado que vem estaremos de volta aqui às 11h30 da manhã e também na sexta-feira, conforme o companheiro Rui falou, tem ato de 1º de maio. Não deixe de assistir aí a transmissão do ato de 1º de maio do PCO. Bom, também lembrar que hoje às 18 horas tem o programa Análise Sindical, amanhã tem TV Mulheres, amanhã tem Na Zona do Agrião às 18 horas, TV Mulheres às 19 horas e o programa Resumo da Semana às 8h30 da noite. Fiquem ligados em toda a nossa programação, contribua com a Causa Operária TV, se inscreva no canal e compartilhe. Boa tarde para todo mundo e a gente se vê no próximo sábado em mais uma análise política da semana. Até mais, pessoal.